Há um movimento espiritual acontecendo no Brasil. Homens e mulheres se levantaram em nome de Deus, mas não para conduzir almas à verdade, e sim para conduzir multidões às suas ideias, aos seus desejos, às suas ambições. Mas Deus tem contemplado tudo isso sobre a nação brasileira. E o Espírito Santo do Senhor fala ao meu coração que há um grande mover que Deus irá fazer neste país. O profeta Jeremias, ele já viu isso no tempo em que ele viveu. E ele viveu um tempo em que líderes falavam, mas não pelo Espírito. Falavam pelo ego, pela vaidade, pelo poder. Profetizam da imaginação do seu coração e não da boca do Senhor. Jeremias 23, versículos 16. E hoje no Brasil, a realidade com a qual nos deparamos não é muito diferente daquela que vivia o povo de Israel no período que antecedeu ao cativeiro da Babilônia. Hoje no Brasil nós vemos púlpitos que foram transformados em palcos, em palanques para políticos, evangelho que foi transformado em ferramenta de controle, muitos líderes transformados em celebridades, influência que tem sido confundida com unção. Ideologias ocupando o lugar que sempre foi da palavra. E quem deveria chorar com o povo se enfeita e se apropria do prestígio da igreja para enriquecer não o reino de Deus, mas a si mesmo, para se vangloriar das suas conquistas, do seu poder, da sua capacidade de influenciar multidões. Não é todo mundo, com certeza eu não estou colocando todos no mesmo balaio, porque Deus sempre teve os seus remanescentes ao longo da história, e o Senhor, ele é Senhor da história e ele não perde o controle dela, ele sempre teve os seus remanescentes. Mas há muitos que se dizem pastores, profetas, missionários, levitas, cantores, líderes, mas que abandonaram o essencial, se esqueceram da base, do prumo que é a palavra de Deus. Abandonaram as almas, a palavra, a integridade e o temor ao Senhor. Amados, quando o Senhor diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, não ajunteis tesouros na terra, porque aqui não é a vossa morada. Deus não estava condenando o dinheiro, mas ele sabe que o dinheiro, ele é um elemento que seduz grandemente nós, seres humanos. Nós somos muito suscetíveis à sedução do dinheiro, do poder, do sucesso, da fama. E Deus sabe o quão vulnerável à corrupção pelo dinheiro é o coração humano. E muitos líderes, em vez de apacentar o rebanho, têm negociado o rebanho do Senhor. Em vez de apontar para Cristo, apontam para si mesmo. E em vez de preparar o povo para os tempos difíceis que estão por vir, para viver aquilo que Jesus chamou de princípio das dores, preparar o povo para a eternidade, para o arrebatamento da igreja,
eles têm se distraído e distraído a igreja do Senhor, inflamando discussões passageiras. Em vez de consolar, eles a amedrontam. E em vez de libertar pessoas, eles manipulam. Mas Jeremias se levanta no Brasil novamente, dizendo: o Senhor provará os corações para saber onde verdadeiramente está o coração da igreja dele. Jeremias 17, versículo 10. O tempo está chegando, um tempo de peneira, um tempo de prova, um tempo em que não será o discurso que prevalecerá, mas a verdade de quem cada um é diante de Deus. Halai manchorecanta. Não muito distante, os tronos humanos, diz o Senhor, vão tremer. Os títulos vão pesar e cada coração revelará o que realmente o alimentava. Porque Deus, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, Deus quer saber quem realmente tem alimentado o coração de muitos. Se é Deus ou se é o brilho do poder. Deus está chamando líderes, povo, igreja, famílias, nação inteira ao arrependimento. Não a um arrependimento político, mas a um arrependimento espiritual, um arrependimento profundo, real, porque quando a fé vira bandeira, Jesus, ele deixa de ser Senhor e se torna um slogan. Deus não é um slogan, Deus, pátria, família. Deus é a sua palavra, Deus é a sua justiça, Deus é a retidão, Deus é a obediência que Ele quer de cada um de nós. Porque muitos professam slogans e bordões, mas não vivem esses slogans e tampouco esses bordões. Mas ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça. Deus está limpando, Deus está despertando os verdadeiros pastores, os verdadeiros intercessores, os verdadeiros líderes, aqueles que são servos, que são humildes, aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor e não se servem de Deus, porque existe hoje uma grande diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que se servem, se banqueteiam do nome de Deus. Deus está levantando vozes que pregam Cristo, o Cristo da cruz, não projeto humano. Deus está sondando intenções, está tocando, provando corações, e aos que servem por amor, Deus fará resplandecer. Aos que servem por interesse, Deus dispersará. Não é tempo de idolatria de nenhum tipo, nem religiosa, nem política, nem pastoral. Não é tempo de messianismo humano. É tempo de arrependimento, de retorno à palavra, de restauração ao verdadeiro temor ao Senhor e de verdadeira compaixão pelas almas. O projeto de Deus para a igreja é resgatar almas, é transportar elas das trevas para a luz. Não é fazer a fama, o sucesso e nem entregar poder, seja ele político ou religioso, ao projeto de quem quer que seja. O projeto de Deus, ele está acima de qualquer projeto e intenção humana. É tempo de joelhos dobrados, olhos no céu, não em homens. Jesus disse
que o reino dele não é deste mundo, portanto, é o único reino que não é passível de corrupção. Jesus, quando veio aqui neste mundo, ele não veio falar de esquerda nem de direita e nem pregar ideologias, porque todas as ideologias, sejam elas políticas, econômicas ou sociais, não foram construção do Cristo, mas construção da mente humana. E hoje muitos têm se apegado mais às ideologias humanas do que à verdadeira palavra de Deus. Brasil, o Senhor te diz, igreja brasileira, volte ao Senhor de todo o coração, porque o avivamento verdadeiro nunca começa no palanque, ele começa no altar. E assim diz o Senhor: quem se gloria, glorie-se em me conhecer, glorie-se na minha palavra, glorie-se na minha justiça. Jeremias 9, 24. Quando Deus pesa corações, a aparência cai e a verdade fica. E Deus diz: eis que está chegando o tempo que ele passará a igreja brasileira pelo funil, pelo fogo, para saber quem é e quem realmente não é com ele.